E aqui nós estamos para adorar o nome de Jesus. E nós louvamos a Deus pela vida dos nossos amigos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo da sua casa. Olha, Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, né? Nosso amigo José Newton, né? Newton, a sua esposa, a dona... Esqueci seu nome, né? Dalva, glória a Deus, toda a família, né? Pessoas amigas que aqui estão, tem alguns que eu ainda não sei o nome, mas a gente vai aprendendo devagarzinho. Aqueles que estão vindo de casa, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Queridos, eu quero citar um versículo da palavra de Deus. Lucas capítulo de número 19 e o versículo de número 5. Evangelho de Lucas capítulo 19 e o versículo 5. Jesus chegando àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Eu venho há alguns dias fazendo menção deste versículo, que é por demais conhecido de todos nós. O capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículo 1 ao 10, fala-nos sobre a história do encontro de Jesus com um homem que morava em Jericó chamado Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos publicanos, era um chefe dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos não eram bem vistos pela sociedade israelita, pelo povo judeu, porque os cobradores de impostos, eles transportavam os impostos, e até cobrando acima daquilo que era para se cobrar, para o império na época, o Império Romano. Então o cobrador de imposto, ele era tido como inimigo do povo, porque ele tirava do povo o seu poder aquisitivo, ele tirava do povo as suas condições financeiras por meio dos seus impostos, E ninguém gosta de pagar impostos. As pessoas, quando, exemplo, a conta de energia veio muito alta, e quando ele observa que quase 30% são impostos dados ao governo, o cabra fica zangado, e ele chama o governo de bandido e aquele negócio todo, porque ninguém quer meter o dinheiro, a mão no seu bolso e entregar suas finanças ao poder público por meio de impostos. Na época também era assim. Zaqueu, ele era o chefe da coletoria, do centro de publicidade, onde cobravam impostos na época para o Império Romano. E o povo não gostava dele, porque ele era o cara, ele era o chefe, ele era o dono, da razão ali em Jericó. E um dia Jesus vem a Jericó, e quando ele vem a Jericó, o povo está esperando Jesus, estão ansiosos para recebê-lo, porque naquela época as pessoas já sabiam da história dele. Muitos não o conheciam pessoalmente, mas a Bíblia Sagrada, ela diz que Jesus tornou-se o homem mais conhecido daquela região na época. Aonde ele ia, já tinha uma grande multidão esperando por ele. Não foi diferente em Jericó. A notícia se espalhou que ele ia a Jericó. E ele adentra a primeira cidade, a cidade nova, a cidade antiga. E quando ele está saindo da cidade antiga, a gente percebe que aquilo fora propagado, a ida de Jesus a Jericó, de uma tamanha grandeza, que quando um cego, Bartimeu, filho de Timeu, ouve o tropelo da multidão, o texto nos diz que ele perguntou: quem está passando? E disseram: é Jesus de Nazaré. E as antenas do cego, linguagem figurada, se antenaram, se levantaram, e começou a dizer ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava desesperadamente,
porque ele era cego, né? Na época, Bartimeu tiveram seus olhos furados pelos soldados romanos, né? O seu pai foi um opositor do Império Romano, né? E os soldados furaram os olhos de Bartimeu e matou o velho, o pai, o Timeu, né? Então, Bartimeu estava naquela vida de mendigo por muito tempo, né? E tudo aquilo por causa de uma rebelião que o seu pai causara ou levantara com seus amigos contra o Império Romano na época. Pois bem, Bartimeu está naquela situação, mas eu acho interessante uma coisa. Bartimeu sabia que ou mais cedo ou mais tarde Israel receberia aquele que é o Messias, o Salvador de Israel, o Rei glorioso, né? Aquele que vem de Davi. E Bartimeu ficou antenado quando soube da história de Jesus e quando soube que Jesus ia a Jericó. O cabra ficou ligado e quando ele ouviu o tropelo da multidão, ele, sabendo que era Jesus, ele começou a gritar, né? E a Bíblia diz que alguém até chegou perto dele e disse: cala a boca, porque Jesus não vai te ouvir, Jesus não vai te escutar. Mas o texto diz que ele gritava mais alto e dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Bartimeu, ele professou uma crença que muitos judeus não tinham. Muitos judeus, não acreditavam que Jesus era filho de Davi, consequentemente o Messias, o Salvador de Israel. Para você ter uma ideia, louvado seja o nome de Cristo, grande parte dos judeus até hoje acreditam que Jesus é mais um dos 120 mil profetas que existiu em Israel, e não que ele é o Messias, e não que ele é o Salvador. Mas Bartimeu, ele acreditou que aquele que estava vindo a Jericó, que estava passando ali pertinho dele, era de fato o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. E é por isso que ele começa a gritar desesperadamente e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus parou e perguntou: quem está me gritando? E os discípulos deram uma olhada e disseram: é um cego, é Bartimeu, é o filho de Timeu, os olhos furados pelos soldados do Império Romano. Louvado seja o nome de Cristo. Aí a Bíblia diz que Jesus diz: olha, vá chamá-lo. E os discípulos, alguém dos discípulos foi chamar o Bartimeu, traz diante de Jesus, e o Senhor Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Bartimeu podia pedir tanta coisa. Ele podia dizer: Senhor, tira uma oferta aí no meio do teu ministério, me dá uma grana aí para mim comer mais tarde, né? Ou podia pedir qualquer outra coisa para Jesus. Mas ele disse: eu quero que o Senhor abra os meus olhos. Eu quero ver, eu quero ter a minha visão, a minha vista restaurada a partir desse momento. Aí Jesus olhou para Bartimeu e disse: vai ver, a tua fé te salvou. E os olhos de Bartimeu abriram e ele começou a glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus, porque enviar